Oi, gente. Oi, turma 71. Tudo bom com vocês? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafaela e a partir de agora eu sou responsável pela disciplina Geografia nas turmas de ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós iremos fazer a revisão do capítulo 2, que, como vocês já sabem, tem como tema Território e População Brasileira. Já no início do capítulo, a gente vai aprender, o que é crescimento natural. O crescimento natural é a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. Esse número de pessoas que nascem, ele pode ser chamado também de taxa de natalidade, e esse número de pessoas que morrem também tem um nome específico para ele, que é a taxa de mortalidade, certo? O crescimento da população, ele vai ser positivo quando nascem mais pessoas que morrem. Ou seja, o crescimento da população é positivo quando a taxa de natalidade for maior que a taxa de mortalidade. E nós também podemos dizer que o crescimento da população vai ser negativo quando morrem mais pessoas do que nascem. Ou seja, o crescimento da população pode ser negativo quando a taxa de mortalidade for maior do que a taxa de natalidade. Beleza? A taxa de natalidade, ela pode ser reduzida, por exemplo, pelo uso de métodos contraceptivos, métodos de prevenção da gravidez, pelo planejamento familiar. Já a taxa de mortalidade, ela pode ser reduzida pela melhoria, do sistema médico hospitalar, pela melhor educação do povo. Na página 6, nós temos um gráfico que apresenta o crescimento da população brasileira entre 1950 até 2020. O que nós podemos observar nesse gráfico? A gente vê que a população brasileira ela se manteve crescendo ao longo de todo o período, porém esse crescimento foi mais lento a partir da década de 1970. Se a gente ampliar os nossos horizontes, na verdade, ao longo de todo o século XX, a população cresceu muito, certo? E o que acontece? A população cresceu muito, nós podemos apontar como causas as condições médico-sanitárias melhorando, a criação de vacinas, de novos tratamentos de doenças, enfim, tudo isso contribui para esse crescimento. Quando a gente fala do aumento do crescimento natural, ele pode ocorrer por diversos motivos, principalmente nos países subdesenvolvidos. Ele vai acontecer pela diminuição da taxa de mortalidade, ou seja, vai ter menos pessoas morrendo. Além disso, um fator que interfere diretamente no aumento do crescimento natural é a imigração, que aqui no Brasil ela ocorreu de forma muito intensa durante todo o período de colonização até ali a década de 1930. E já que tinha muita gente chegando ao nosso país, isso vai contribuir de forma intensa, para o aumento da população. Inclusive, nesse período, o governo brasileiro chegou até a criar restrições, para conseguir segurar um pouco, e dessa maneira a relação entre a imigração e o crescimento populacional diminuiu, tá? Já a partir da década de 40, a gente percebeu-se que houve uma queda brusca na taxa de mortalidade em função desses itens que nós já mencionamos da aula de hoje, como, por exemplo, melhorias médicas, hospitalares, sanitárias, da condição de vida da população, novas vacinas e a descoberta dos antibióticos chegando para combater doenças que acometiam a população e faziam com que tivesse um índice de mortalidade muito alto, Então, a partir da década de 40, quando a gente consegue ver essa queda da taxa de mortalidade, a população também vai crescer, certo? Mas nós também tivemos uma queda do crescimento natural. Como nós já falamos, a partir da década de 70, em função, por exemplo, do crescimento das cidades, houve uma queda também no crescimento da população. A partir da década de 70, a gente tem uma mudança do perfil da população do Brasil, cada vez mais urbana, cada vez mais vivendo nas cidades, e isso também vai mudar o perfil da população, ter filhos fica mais caro, Ter filhos chega para trazer novos gastos com educação, saúde, alimentação. E isso tudo, dentro de um contexto urbano, fica ainda mais caro. Então, essas famílias que agora estão morando na cidade, elas começam a optar por ter menos filhos, certo?
Nesse contexto, também vai ter o quê? A inclusão da mulher no mercado de trabalho. As mulheres passam a trabalhar fora de casa e dessa maneira também começam a reduzir a gravidez, começam a ter menos filhos e dessa maneira a gente vai ter uma queda do crescimento natural, já que a gente vai ter uma diminuição da taxa de natalidade brasileira. Então, galera, além disso tudo, né, desse crescimento natural, esses momentos de aumento e de queda do crescimento, a distribuição da população brasileira também ocorre de forma muito própria. A população aqui no Brasil, ela está distribuída de uma maneira muito irregular dentro do território. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a região sudeste, que é a região que concentra maior quantidade de população, ela vai ter ali cerca de 80 milhões de habitantes. Já a região norte, que tem a menor quantidade de população, ela vai ter 17 milhões de habitantes. É uma diferença muito grande. Ou seja, a gente vai ver que, por exemplo, a região sudeste e a região norte, ela vai ter uma densidade demográfica muito distinta. Densidade demográfica, pessoal, é uma relação, né, entre a população e a superfície do território. Ela vai ser sempre expressa por habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica, de uma maneira geral, no Brasil, é baixa. Ela vai ficar ali em média de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Só que isso é uma densidade demográfica generalizada, né? Porque o Brasil, ele vai ter um dos países mais populosos, a gente vai ter uma população em grande quantidade, distribuída de forma irregular dentro do nosso território. Por que isso acontece? Isso vai remontar desde a nossa colonização, que aconteceu do litoral, né? Os portugueses chegam no litoral, aqui, né, em terras brasileiras, e vai ocupando do litoral para o interior, certo? Isso vai influenciar já a distribuição da população. Outra importante causa da irregularidade da distribuição da população são os fluxos migratórios. Por exemplo, a região sudeste, que a gente viu que concentra grande parte da população, ela também é um polo de atração dessa população. Por exemplo, muitos nordestinos saíram em direção ao sudeste, ao centro-oeste, em busca de emprego, de melhor qualidade de vida, pois a região nordeste, ela possuía, né, um baixo índice de industrialização e acarretava essa falta de emprego. Então a galera saía do nordeste em direção às regiões sudeste e centro-oeste em busca de uma melhor qualidade de vida e ajuda a gente a entender também por que a região sudeste está tão concentrada. Também há um fluxo migratório, né, bastante significativo da região sul, que saíram, né, em direção às regiões centro-oeste e norte, buscando terras com preços mais atrativos, com preços mais baixos para o cultivo, certo? Então, galera, para ficar claro, o fluxo migratório, né, quando a gente fala disso, é basicamente formado por pessoas que saem do seu lugar de moradia e decidem viver em outro lugar, certo? Normalmente em busca de condições melhores de vida, quando a gente fala aqui, né, no contexto do Brasil, certo? Além disso, quando a gente fala da distribuição da população brasileira, ela também ocorre por idade e por sexo, certo? E isso vai, quando a gente coloca isso num gráfico chamado pirâmide etária, certo? A divisão populacional conforme a idade, ela vai ocorrer da seguinte forma: os jovens vão ser caracterizados, né, pelas pessoas do nascimento até os 19 anos, os adultos entre 20 a 59 anos de idade e os idosos de 60 anos para frente, de 60 anos ou mais, são considerados idosos, certo? Então, quando a gente coloca nesse gráfico, que também tem na nossa apostila nas páginas 8 e 9, nós conseguimos ver a distribuição da população por sexo e por grupos de idade. E isso é importante para a gente conseguir, né, ver a distribuição da população brasileira. Se nós temos mais jovens, mais idosos, mais adultos. Por quê? Porque a partir dessas informações, os governos, né, os governantes, eles conseguem se programar para as políticas públicas. Por exemplo, até os anos de 1980, a pirâmide ela era afunilada na ponta, certo? Ou seja, nós tínhamos poucos idosos e mais larga na base.
setor que estão representadas as camadas jovens. Já no ano de 2000, a pirâmide mostrou uma base mais estreita, ou seja, a gente vai ter menos jovens em um formato mais afunilado, indicando que uma tendência de crescimento da população adulta. Tá bom, galera? Esse foi nosso capítulo 2, a gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!